pessoal do terceiro ano, como é que vocês estão aí em casa? Espero que todo mundo muito bem. Eu sou a professora Renata e estarei com vocês para mais uma aulinha de matemática. Nós vamos dar continuidade, lembrando que você não deve deixar de acessar a plataforma do Google Class para fazer as atividades que foram propostas para a aula de hoje. Assim, a sua chamada também, a sua presença fica registrada. Caso você não tenha acesso ao Class, não deixe de entrar em contato com a escola para que você pegue o kit de atividades impressas. Então, fique de olho aí, não vai perder a sua presença, sua nota, ok? E qualquer dúvida que você tenha, entre em contato com o seu professor através do mural do Google Class. Beleza? Na aula passada, nós vimos aí a abordagem geométrica para as equações polinomiais, para os polinômios. Durante a aula de hoje, nós vamos dar continuidade a esse assunto e vamos começar já com um probleminha proposto no Enem, lá de 2017. Então, a questão é a seguinte: um fabricante recomenda que, para cada metro quadrado do ambiente a ser climatizado, são necessários 800 BTU, desde que haja até 2 pessoas no ambiente. A esse número devem ser acrescentados 600 BTU para cada pessoa a mais e também para cada aparelho eletrônico emissor de calor no ambiente. A seguir, encontram-se as 5 opções de aparelhos desse fabricante e suas respectivas capacidades térmicas. Então, nós temos aqui 5 tipos de aparelho, o primeiro com 10.500 BTU, o segundo com 11.000 BTU, o terceiro com 11.500 BTU, o quarto com 12.000 BTU e o último com 12.500 BTU. Então, o supervisor de um laboratório precisa comprar um aparelho para climatizar esse ambiente. Então, nele ficarão 2 pessoas mais uma centrífuga que emite calor. Então, o laboratório tem o formato de um trapézio retângulo com as medidas apresentadas aqui abaixo na figura. Então, aqui na figura nós temos o trapézio retângulo. Vejam que o ângulo D e o ângulo C são ângulos de 90 graus, são ângulos retos. De A até D, 3,8 metros. De C até D, 4 metros. E de B até C, 3 metros. E aí, a pergunta é: qual é o aparelho que esse supervisor deverá escolher, sendo que ele deve economizar, energia e deve também climatizar esse ambiente que é a área no formato de um trapézio. Então, fica com vocês aí um tempinho para vocês tentarem fazer, para vocês fazerem o exercício e a gente volta daqui a pouquinho para verificar como que você resolveu.
Então, pessoal, vamos lá para verificar como fizemos essa resolução. Então, propus, né, que a gente divida a área desse trapézio em áreas que nós já conhecemos. Então, passei uma paralela a CD que passe pelo ponto B. Por quê? Porque assim eu tenho B, C, D e E, um retângulo. Então, aqui primeiro eu calculei a área do retângulo B, C, D e E, que é lado vezes lado, comprimento vezes largura. 3 vezes 4, 12 metros quadrados. Depois, calculei a área do triângulo. Eu sei que este triângulo é retângulo. Então, aqui se eu tinha de A até D 3,8, e eu já usei os 3 metros no nosso retângulo, então ficou aqui, né, de A até E 0,8 metros. A altura do triângulo, 4 metros, a área de triângulo, base vezes altura, dividido por 2. Isso quer dizer que a área do triângulo ABE mede 1,6 metros. Então, a área total deste trapézio é 13,6 metros. Sabendo agora que nós temos que analisar o enunciado. O que o enunciado nos diz? Que para cada metro quadrado eu vou usar 800 BTU. Se eu tenho 13,6 metros quadrados, então eu vou multiplicar o 13,6 pelos 800 BTU, que me dá um total de 10.880. E aí, prestando bastante atenção ao enunciado, eu coloquei aqui novamente a frase que está no enunciado. A esse número, que é o resultado, devem ser acrescentados 600 BTU para cada aparelho eletrônico emissor de calor no ambiente. Como o ambiente terá um aparelho eletrônico somente a mais, então nós somamos aqui os 600 BTU. Isso quer dizer que serão necessários 11.480 BTU para climatizar aquele ambiente. Logo, a alternativa a ser escolhida pelo supervisor, que é a mais econômica, será a de 11.500 BTU, que é a letra C, ok? Então, espero que vocês tenham acertado aí em casa e vamos continuar praticando com mais uma questão do Enem. Então, sempre aqui aplicando polinômios à geometria. Então, um forro retangular de tecido traz sua etiqueta a informação que ele vai encolher após a primeira lavagem, mantendo, entretanto, o seu formato. A figura a seguir mostra as medidas originais do forro e o tamanho do encolhimento, x no comprimento e y na largura. A expressão algébrica que representa a área do forro após ser lavado é 5 menos x multiplicado por 3 menos y. Então, aqui vocês têm a figura dessa etiqueta. Essa parte aqui, né, é o tamanho que vai encolher x, y. Então, continuando aqui na nossa questão, nessas condições, a área perdida do forro após a primeira lavagem será expressa por... Então, vocês têm as alternativas A, 2x, B, 15 menos 3x, C, 15 menos 5y, letras D, menos 5y menos 3x e a última alternativa, letra E, 5x mais 3y menos xy. Então, eu vou deixar para vocês aqui a tela com a figura, tá? Vou deixar aqui para vocês a tela com a figura para que vocês possam calcular e depois escolher a alternativa correta. A gente volta daqui a pouquinho.
Então vamos lá, gente, para a resolução desse exercício. Eu vou por partes, como diria meu amigo Jack. Então, primeiro calculamos a área inicial do tecido, a área que nós temos antes dele encolher, que é comprimento vezes largura, 3 vezes 15, 3 vezes 5, que é 15. Depois, nós vamos desenvolver o produto, né, da área do forro após ser lavado, que está no enunciado. Então, aqui, aplico a propriedade distributiva, 5 menos x vezes 3 menos y. Então, distribuindo, eu tenho o polinômio 15 menos 5y menos 3x mais xy, que é a área que ele vai ficar depois de ser lavado. Então, para que eu possa calcular a área que será perdida, eu vou calcular o quê? A diferença entre a área no início com a área no pós a primeira lavagem. Então, aqui eu tenho já os dados que eu calculei no slide anterior, a área perdida, a área anterior, menos a área que fica depois da lavagem. E aí aqui, na hora de retirar os parênteses, nós não podemos esquecer que temos o parênteses multiplicado por menos 1, por isso todos os termos que estão dentro do parênteses ficam opostos. Então, 15 menos 15, 0. Ficou 5y mais 3x menos xy. Esse é o polinômio que vai aí expressar qual será a área que vai ficar após a primeira lavagem. Então, a área que você perdeu será a letra E, 5x mais 3y menos xy. Ok? Espero que vocês tenham acertado aí em casa. E nós vamos continuar. Essas aulas aqui são para que você pratique bastante, tá? Para que você resolva. Lembre-se que Enem, vestibular, tá tudo aí chegando, batendo a sua porta. Então, nós vamos fazer questões que estão aí em provas, já tendo como exemplo. A próxima questão, então, assinale a medida do lado de um quadrado, sabendo que o número que representa seu perímetro é o mesmo que representa a sua área. Então, aqui para a gente relembrar o que é perímetro, o que é área de um quadrado. Bem rapidinho, vê se você vai marcar a alternativa A, 4, B, 5, C, 6, D, 8 ou letra E, se o lado mede 10. Bem rapidinho, a gente já volta.
Então, pessoal, vamos lá? Relembrando que a área de um quadrado é dado pela medida do seu lado ao quadrado. O perímetro de um quadrado é dado por 4 vezes o seu lado, porque é a soma dos 4 lados. Então, se a área do quadrado é igual ao perímetro desse quadrado, nós vamos igualar essas equações. L ao quadrado é igual a 4L. Igualei tudo a zero e aqui nós chegamos a uma equação de grau 2, incompleta, ou seja, não tem o termo C, né? Tá faltando ali o coeficiente C. Eu deixei o L em evidência, então ficou L vezes L menos 4. Se eu tenho o produto entre dois números que é igual a zero, um dos dois é zero. Então, primeiro L, L1 igual a zero. Segundo, L menos 4 igual a zero. Se L menos 4 igual a zero, então o L é 4. Se você resolveu essa equação de grau 2 e você tem alternativas para marcar, você não vai marcar zero. Por quê? Porque se você tem um quadrado de lado zero, você não tem o quadrado, ok? Então, por isso, a única resposta é o 4, ok? Então, se estou falando de medida de lado, então vai ser um número positivo. Se você tivesse encontrado como resolução de uma equação de grau 2 também um valor positivo e um negativo, você só usaria o positivo, tá? Então, tem todo um contexto aí, uma aplicação dessa resolução dessa equação de grau 2, ok? Vamos para o próximo, então. O próximo trata do volume de um paralelepípedo retângulo. Então, as dimensões A, B e C são dadas em centímetro de um paralelepípedo retângulo, são as raízes do polinômio 6x ao cubo menos 44x ao quadrado mais 103x menos 77. Você tem que calcular o volume desse paralelepípedo. Vou deixar uma dica para vocês. Para calcular as raízes de um polinômio de grau 3, nós não usamos a regra de Bhaskara lá, né? A fórmula de Bhaskara. Nós vamos usar as relações de Girard para as raízes de uma equação. Aí, nesse caso, será uma equação de grau 3. Então, lembra lá, anota no seu caderno, vou deixar para vocês o slide para que vocês possam calcular aí certinho a área, as dimensões, né, A, B e C desse paralelepípedo retângulo.
Então, pessoal, vamos lá, relembrando então que o volume de um paralelepípedo ele é dado pelo produto das três dimensões, A vezes B vezes C. Então, e as relações de Girard para essas raízes são a soma das três raízes é menos B sobre A. Que curioso, porque isso também é válido, tá, para a equação de grau 2, tá, gente? Se você quiser resolver uma equação de grau 2, você também pode usar essas relações. A soma das raízes será menos B sobre A. O produto de duas a duas combinadas e a soma desses produtos vai ser C sobre A. E o produto das três raízes vai ser menos D sobre A. Isso vale, então, para todas as raízes de um polinômio de grau 3. Por que que nós aplicamos essa relação de Girard aqui? Porque o enunciado diz que as raízes são exatamente iguais às dimensões desse paralelepípedo. Isso quer dizer que x1, x2 e x3 são exatamente os valores de A, de B e de C. Então, eu vou usar somente a terceira relação para encontrar os valores dessas dimensões A, B e C que coincidem com o produto dessas raízes. Então, substituindo aqui, eu tenho que A vale 6, B vale menos 44, C vale 103 e D vale menos 77. Então, o produto das três raízes, que será A vezes B vezes C, será o quê? O menos 77, por isso que ele ficou positivo, dividido pelo A, que é 6. Então, menos 77 dividido por 6 vai dar menos 12,8. Com o negativo da relação de Girard, ele ficou positivo. Então, as dimensões desse paralelepípedo medem, aliás, o volume desse paralelepípedo, né, mede 12,8 centímetros cúbicos. Aqui nós conseguimos calcular aplicando uma relação que é muito importante, que vocês devem se lembrar que ela é válida tanto para equações de segundo grau, como para equações de terceiro grau, quinto grau e assim por diante, tá? Então, na aula de hoje nós concluímos aí a abordagem geométrica para as equações polinomiais. Nós tivemos duas aulas aí com aplicações de polinômios na geometria. E aí nós já fizemos uma revisão de área, volume, perímetro, resolução de equações de grau 2, resolução de equações de grau 3. Então, é importante que você reveja todos esses conteúdos, porque tudo entra dentro de polinômios e da geometria, ok? Na próxima aula, nós vamos falar um pouquinho sobre os poliedros na geometria espacial. Então, encontro vocês na próxima aula. Fiquem bem, não deixem de estudar e entrem lá no Google Class para fazer as atividades. Até a próxima!